Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que o Teu Espírito continue conosco, nos orientando nesta palavra do Senhor, nos orientando sobre os cuidados que temos que ter para cumprir tudo aquilo que está prescrito na Bíblia. Peço ao Senhor que o Senhor me oriente, me use conforme a Tua vontade, pois esse vaso necessita do Senhor todos os momentos. Sem Ti é em vão o nosso esforço. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos ensine e nos ajude a crescer no caminho da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero abrir a palavra em Êxodo, capítulo 23, versículos de 20 a 23. Enquanto você vai abrindo, o título da palavra é Cristo sempre está presente. E Cristo estava presente no Velho e está presente no Velho Testamento em várias passagens. Em especial em Êxodo 23, versículos 20 a 23. Está assim: Eis que eu envio um anjo adiante de vocês. Em algumas versões está diante de ti, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversário de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Amém? Bom, posso assentar, amada igreja? Esta passagem é uma passagem forte, né? É uma passagem determinante do Senhor. Algumas traduções eles trazem vocês, outras traduções de ti, porque o Senhor tratava a nação de Israel como uma só pessoa. Então, por isso que ele usa muitas vezes o pronome ti ou vocês, numa linguagem mais atual, mas é a mesma coisa. A palavra é dinâmica, ela se refere tanto a você particularmente, quanto à igreja aqui reunida, quanto à igreja na face da terra, também como as nações. Não é verdade? E é interessante que ela é forte, né? A primeira pregação desse ano, queria fazer uma retrospectiva rápida, como o Senhor, pelo menos, motiva a palavra no meu coração. A primeira pregação foi após aquele batismo maravilhoso que tivemos na chácara, né? Uma semana depois, o Senhor me motivou a falar sobre a água viva. E eu falei, água viva, amém, e tal. Eu falei, batismo, esqueceu? Puxa, é verdade, o batismo. É verdade, o batismo é a segunda coisa mais importante depois da salvação. Porque o batismo é o testemunho de que você realmente, no mundo espiritual, você submeteu a sua carne às águas. Você é salvo pela água viva, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que lava a sua alma. Você o conhece e aí você se entrega. Ele te visitou, ele te salvou. Não foi você que quis a salvação. Você se rendeu a ela, graças a Deus. É um segredo, é um mistério, né? Então, e daí você vê a fonte de água viva que está lá no Poço de Samaria, no capítulo 4 de João. E aí, logo depois, passei um período, e aí eu preguei sobre 1 João 1, 5 a 7. E ali falava como andar na luz de Deus, né? Para que você tenha relacionamento uns com os outros e assim seus pecados sejam perdoados. Está lá em 1 João 1, de 5 a 7. Então você é salvo, você se batiza e aí você começa a andar na luz de Cristo. Não foi assim? Foi assim comigo, foi assim com você um dia e está sendo ainda. E depois a terceira pregação fala, não desiste frente ao desânimo, porque, é claro, nessa caminhada que você faz, na luz de Deus, você vai começar a incomodar as trevas, vai começar a incomodar aquilo que não segue o que você segue, é o contrário, e o desânimo vai aparecer, o desgaste vai aparecer. E como lidar com esse desânimo? Você vai parar? Você vai retroceder? Por que esse desânimo vem? Porque nós somos seres humanos, sujeitos às emoções, às intempéries, aos desgastes natural da carne.
Jesus falava, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E ela continua sendo fraca. Então, temos que seguir os exemplos de Jó, os exemplos de Jesus, que em meio ao Getsêmani, ele diz, Senhor, se pode, afasta de mim esse cálice, mas antes faça a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele não se submeteu a esse desânimo, mas buscou ao Senhor para continuar a sua jornada. E foi bem sucedido. Amém? E agora o Senhor traz uma palavra, eu diria, forte. Forte, sim. Ele traz assim, eis que eu envio um anjo diante de vocês, para que guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Só esse versículo é o resumo de toda a sua vida com Deus. Jesus te salva. Ele marca o teu coração com o sangue, na porta do teu coração. Então, quando o inimigo vem sobre você, ele não pode te matar. Porque ele sente o poder de Deus na sua vida. Ele vê o poder de Deus. Quando Deus olha para você, escuta a sua oração, se ele olhar para você, você morre. Mas quando ele vê Jesus com o sangue ali, é por mim que eles estão pedindo. Então Deus fala, eu vou atender. Então minha glória, eu não vou deixar que minha glória os consuma. Então ele vai na frente. Ele está à frente. Para guardar o vosso caminho. Mas que caminho é esse? É aquele caminho da parábola do semeador. Vamos ler a parábola do semeador? Quem puder abrir, amém. Ela faz um link muito gostoso com essa palavra do caminho. Porque o povo de Israel está para entrar na terra prometida. E eles estão num momento decisivo em que eles precisam focar esse caminho. Lucas 8, versículo 5 a 15. Amém. Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram, o que significa essa parábola, Jesus? Respondeu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Esses não têm raiz, crescem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram no decorrer dos dias e foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Aleluia. Amém. Esse é o caminho. O inimigo consegue roubar a palavra. Ele consegue abalar a nossa fé na caminhada da vida. E ele vai fazer isso o tempo todo. Jogando comparações com as ideologias, com as filosofias, com ciência sem fim. Para tentar, às vezes, até dizer que Deus criou a ciência. Olha aí, a ciência confirma a palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus que confirma a ciência. Porque Jó já falava sobre a redondeza da terra muito antes de haver ciência que provasse essa redondeza. E por aí vai. Então, ao contrário. Então, nós temos que tomar cuidado na nossa caminhada. Como é que nós estamos adquirindo sabedoria? Não é proibido saber. Não é proibido estudar, de forma alguma. É interessante. É interessante, é necessário para você não ser enganado. Mas, cuidado com as inversões de valores, que é muito fácil de fazer com a palavra de Deus.
colocando às vezes ela como detalhe. Já viu aquela frase assim que diz assim: nossa, essa pessoa é tão boa, mas ela é tão boa, ela é direita, ela paga tudo certinho, tal. Olha, só falta ela aceitar a Deus. E puxa vida, eu cria nessa frase assim, dizendo que vale a pena ser direito, porque a palavra diz que nós devemos andar direito. Mas Jesus ficou como detalhe. Na verdade, se falta Jesus, falta tudo. Na verdade, inclusive, rabínicos que reconheceram Jesus como Salvador, que são os chamados judeus messiânicos, aqueles que reconhecem Jesus e, graças a Deus, têm ministérios no mundo todo. Não é a maioria, é claro, porque não é fácil convencer um judeu daquilo que ele já conhece como relacionamento com Deus. Eles mesmos dizem que se um ser humano seguir todas as bênçãos de Abraão, ele vai ser abençoado, porque é a promessa de Deus. Se você andar direito, se você não roubar, se você não usar de tramóias, se você se você andar direito, ser uma pessoa correta no caráter, na moral, dentro de uma sociedade comum, você vai ser abençoado. Ah, mas vai ser abençoado porque ele estudou certo. Não, vai ser abençoado, as bênçãos de Abraão vão acontecer, mas ele não vai ser salvo. Porque a salvação não vem pelo que você faz ou pelo que você é, mas é por aceitar o Senhor. É por isso que Deus coloca diante do povo de Israel e fala: um anjo meu vai à frente. Não é qualquer anjo. Provavelmente, como diz a tipologia aí, é Jesus mesmo, está com letra maiúscula. Algumas versões já não trazem com letra maiúscula. Mas na tradução, esse anjo não é um anjo qualquer. É Jesus. E há outras passagens que comprovam isso. E isso é uma tônica comum entre os teólogos mais renomados. Ok? John MacArthur, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e por aí afora, tem muito mais autores aí que escrevem, que estão no Time, por exemplo, no nosso curso teológico. Então, isso é claro. Por que a parábola do semeador? Por causa disso. As lutas que nós vamos encontrar vai depender de como está o coração. O quanto resistente ele será e quanto ensinável ele estará. Então, muitas vezes, quando essa semente da palavra cai no seu coração, e esse coração está amargurado, ou está triste, ou está revoltoso, ou está rebelde, como será isso? Como será isso? Ela não vai brotar. Ou ela vai brotar, mas logo ela vai secar quando vier a primeira luta. E a terceira semente, muitas vezes está relacionado às preocupações da nossa vida, que nós aqui estudamos tão bem agora de manhã e debatemos, sobre a questão do descanso, do sábado e tudo mais. Nós já temos 6 dias para cuidar de todas as nossas necessidades, prioridades e sonhos. Por que não parar para refletir e falar: será que tudo que eu estou fazendo está agradando a Deus, não está agradando a Deus? Será que esses espinhos que estão sufocando? É interessante que a primeira semente e a segunda semente, a do caminho e a da pedra, elas não geram nada. Elas simplesmente morrem, porque o inimigo rouba uma delas e a outra não vinga num coração endurecido ou sobre o sol causticante dos problemas e das provações. Agora, a terceira semente, ela até cresce um pouco, mas ela é sufocada. Ou seja, ela torna-se uma semente que começou, mas não continuou. Que houve, claro, a nível botânico, se não houver área entre ela para ela respirar, ela não vai desenvolver. Os espinhos vão consumir, as pragas vão consumir. É interessante isso, E Jesus, esse anjo que vai à frente, se faz necessário radicalizar. Como Jesus era radical, ele não negociava a palavra de Deus, ele a ensinava como tinha que ser. É interessante que nessa caminhada em que ele está guardando a gente para que ele nos coloque naquele lugar, como diz lá em João 14:1, eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crê em Deus? Crê também em mim. Eu vou preparar lugar.
E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e buscarei você para que onde eu estou, você esteja também. Ou seja, Ele quer a tua salvação até o final. Ele nunca para, Ele nunca desiste. Por isso que Ele está à frente. Mas não obstante Ele estar à frente, é importante a gente ver o versículo 21. Deem atenção a Ele e ouçam o que Ele diz. Não se rebelem contra Ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Puxa, que pesado, Carlos. Quer dizer que se eu errar, dancei? Uma linguagem aqui está dizendo assim: a minha palavra não mudará. Então não tente distorcer a minha palavra. Não tente abandonar a minha palavra. Não ceda ao desânimo que vai bater à sua porta, porque você é carne, você cansa. Você rende bem quando você está cansado? Você rende bem se você for cozinhar depois de um dia de trabalho? Não. As ocorrências da noite, se eu trabalhei de dia no bombeiro, eram sempre muito mais difíceis. Eu já estava cansado. Uma vez eu trabalhei tanto na administração que dia 13 de fevereiro, ou 3 de fevereiro, não me lembro, de 2013, aquela tormenta terrível sobre Campinas, eu estava cansado aquele dia, eu tinha dormido mal. 3 horas da tarde, ele falou, pode botar roupa, todo mundo para a rua, porque a inundação está pegando. Eu quase desmaiei. Aí eu fui na cozinha e falei, você tem maçã, você tem banana? Eu estou com uma fome, me deu uma fome. Eu tinha almoçado, mas meu corpo estava fraco. Estava cansado aquele dia. E nós trabalhamos até 3, 4 horas da manhã. Mas foi desesperador. E comendo, vai. O pessoal já fornece mesmo, porque sabe que não vai dar para jantar, não vai dar para cear, você vai atender a ocorrência até parar, até acabar as emergências. Complicado. A gente não rende bem quando a gente não está bem. A gente não rende bem quando nós estamos cansados. E aí a gente começa, de repente, a fazer as coisas não da forma como Deus espera de nós. É claro que Ele é misericordioso, mas Ele não perdoará a transgressão, Ele não se adequará. Pai, eu vou fazer assim porque eu sei que existe a misericórdia do Senhor, existem as exceções. Mas para aquilo que você sabe que você deve fazer, para aquilo que você sabe que você deve ter cuidado, para aquilo que você sabe que Deus espera de você, que você já tem conhecimento, você não é neófito, você não é novo na fé. Ele espera que você não se desvie daquilo que Ele quer, porque Ele não perdoará a transgressão, Ele terá que te punir. E se for algo recuperável, amém. Mas se for um pecado em que não deveria estar sendo cometido? Uma vez eu falei com um jovem, ele falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou servindo a Deus, mas eu caí em pecado. Mas aí eu fui com um parente meu também para o baile. Eu falei, mas não foi algo assim, de repente eu estou no baile. Não. O Espírito não ia falando para você, não vai? Falar. Então, por que você foi? Mas é que, você sabe, eu sou jovem, né? Tá, a culpa dos hormônios? Entendi. Então, onde é que está aquela parte que cortar o olho e jogar fora, o braço? Fala, não vou. Eu gostei da frase de um pastor uma vez, ele falou assim, eu sou livre quando eu não faço o que eu quero. Quando eu faço o que eu quero, eu sou escravo. Ele quis dizer em relação à carne. Quando eu faço aquilo que eu tenho vontade, mas eu sei que não é bom, eu estou escravo. Agora, quando eu faço o que eu não quero, aí eu sou livre. É uma forma interessante de se ver. Biblicamente é correto. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, na verdade, gente, a gente não quer se incomodar em servir a Deus. Mas, na verdade, nós temos que incomodar a carne. Nós temos que incomodar a nossa mente. Nós temos até que ela se conforme. E aí depois vem o prazer de servir a Deus. Porque ela sucumbe quando você insiste. Quando você pede ao Senhor que te ajude. Então aqui parece uma palavra pesada, deem atenção a Ele, ouçam o que Ele diz. Então é isso que você tem que fazer, dê atenção, mesmo que esteja difícil. Ouça o que Ele diz, Pai, não estou conseguindo, me ajuda. Não estou conseguindo cumprir isso. E Ele vai te ajudar. Mateus 22, 29 diz, temos que estudar a palavra. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Tiago 1, 5, 6 fala, peça sabedoria e o Senhor dará sem restrição. Mas não peça duvidando, peça com fé, na certeza de que Deus vai te dar. Ele sabe, sem mim nada podeis fazer, é comigo. Você tem que buscar a mim. O Senhor tem me colocado algumas provas difíceis. Pai, por que não está sendo assim a revelação da tua palavra? Por que não está sendo assim quando eu preparo a palavra? Porque eu quero mais. Estava cômodo por um tempo. Agora eu estou apertando o cerco. Porque senão você não vai aguentar a luta lá na frente. Agora, se você se empenhar mais, você não entra em transgressão comigo. Aquilo que para você é tranquilo no momento, para mim já não é mais. Eu preciso buscar mais. Se eu quero mais. Você quer mais de Deus? Então busque mais. Não vou colocar aqui regras, porque esse é o problema de muitas denominações. Elas põem regras ou colocam situações pertinentes de uma pessoa no contato e no convívio com Deus, que depois vira regra. Aí virou simpatia evangélica. E não vamos entrar em detalhes aqui para não agredir o irmão na fé. Não. Pega a palavra aqui, ó. Errai não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Buscar sabedoria em mim, eu sou o poço de sabedoria. O Espírito Santo, o Consolador que eu vou enviar, Ele vos ensinará todas as coisas, está lá em João. Ele está todo o tempo conosco. E quando se trata de palavra e das coisas de Deus, Ele não tem restrições. Ele vem para cima de você. Ele vai à tua frente. Ele vai à tua frente para te guardar. É claro que vai vir luta. E você vai orar e repreender essas lutas. Sejam elas setas do inimigo, seja a sua carne que está preguiçosa. Você tomará seus cuidados. Para que você, ou se descansa um pouco e volta a estudar a palavra. Ou se está num momento que não dá, você fala, bom, vou reservar aquele tempo para eu estudar a palavra. Porque se você vai estudar a palavra só no descanso do Senhor, aí é complicado, hein? A proporção é a mesma coisa que querer fazer musculação uma vez por semana ou a cada 15 dias. Ou querer caminhar só no sábado. E já não pode caminhar, porque você está descansando. Não é o momento de fazer o que você quer, é fazer o que agrada a Deus. Então deixa eu fazer isso todo dia. Pensa que a gente não tem lutas, mesmo sabendo de tudo isso, a respeito do sábado? Vem as mentes, vem aquilo que a gente gosta de fazer, vem. E o Senhor fala, você vai escolher. Se você não cumprir, depois eu vou te cobrar. Para o teu bem. Como um pai ama seu filho, assim Deus nos disciplina e nos orienta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O grande problema de hoje não é não crer em Jesus. O mundo tem aceitado Jesus mais facilmente. De muitas formas. Ah, não, ele é o salvador dos crentes. Ele é o salvador dos cristãos. Ah, alguns judeus reconhecem ele como Messias, outros não. Não, Jesus foi um profeta e um autoconhecedor da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, os profetas menores e maiores, não inclui o Novo Testamento, né? Então, o que acontece ali, né? Todo o Antigo Testamento, sem problema, ele conhece muito bem e nós aprovamos ele como profeta. E muitas pessoas que não seguem a nada, mas temem a Deus, entendem que Jesus é o Filho dele, mas não querem o compromisso. Porque o compromisso requer renúncias. Bom, aí o versículo 22 diz assim, mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu lhe ordeno, então eu serei inimigo dos seus inimigos e de vocês e adversários dos que são adversários de vocês. Provérbios 2, 20 e 22, você não precisa abrir, só vou fazer menção dele aqui. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se-á nas veredas dos justos.
Estudar a palavra de Deus, se submeter a ela, mesmo que as coisas não estejam tudo do jeito que você quer, fará com que você alcance aquilo que você deseja. Não no momento, talvez, ou da forma que você esperava, mas de uma forma muito melhor do que você esperava. Essa é a certeza. Seguir a Deus é o único caminho para a gente realmente chegar no lugar que o Senhor já preparou para nós, para ter a vida eterna. Nós temos muitos sonhos. Nós temos muitos sonhos. Porém, há sonhos e há caminhos que são morte para nós sem que a gente perceba. Provérbios diz isso em duas partes. Ele fala assim, Provérbios 16:3 diz: confia o Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Em contrapartida, logo depois do 25, ele diz: há muitos caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Como distinguir entre uma coisa e outra? Há coisas que são muito claras para nós, mas outras coisas que a gente não percebe lá na frente o que vai acontecer. Quando eu estava no Ministério de Louvor, em 2007, eu achava que eu ia ficar no Ministério de Louvor o tempo todo. E chegou um momento em que eu vi as necessidades ali de outro ministério, que era o Ministério de Crianças, Adolescentes, Juniores e tudo mais. Eu poderia falar para o pastor: olha, eu não sinto que devo trabalhar aqui, vou ficar no Ministério de Louvor, preciso aprender um monte ainda, comecei agora. Mas eu estava seguindo o que eu achava correto. Mas aí eu parei e pensei: pai, mas o que é importante? Não é fazer a minha vontade. E Deus falou: isso mesmo. Você não está aqui para fazer a sua vontade, sim a minha. Eu sei o que é melhor para você. Eu que sei que pensamentos que tenho a respeito de você para te dar o fim que você quer. E é claro, vendo a necessidade da minha esposa, seria muito egoísmo da minha parte. Ou talvez, se não fosse a minha esposa, fosse alguém que a gente preza bastante dentro do ministério, dentro daquela comunidade local, eu poderia chegar e falar: não, eu vou ajudar porque está precisando e tal. Mas eu sempre me coloquei assim: pai, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer, porque é muito fácil fazer o que eu quero, mesmo estando dentro da palavra. É muito fácil. Mas essa é a liberdade que Deus quer que nós tenhamos? Então é uma coisa minha, particular. E Deus falou: não é isso mesmo, abre mão. Abre mão, você vai entender depois. Então, falei: eu não gostaria disso aí, pastor, mas eu vou atender a necessidade do ministério, eu não sei fazer, não sei trabalhar, mas eu vou aprender. Tá bom. E a Viviana me ensinou tudo. E o Senhor me deu filhos que eu não tive. Filhos dos quais já vivi até a morte de seus filhos também. Nesse começo de mês, há um mês atrás. Mas Deus recolheu porque precisava recolher o neném. Não é fácil. Mas eu vi muita coisa boa. De 2009 a 2015. Vivi tudo. Olhava para eles e eu imaginava se um deles se perdessem ou até mesmo morressem. E eu orava: Senhor, protege a vida deles, protege. Então, eu não tive filhos, mas Deus me mostrou o que é ter filhos. Então, quer dizer, Deus me trouxe a um momento que eu jamais pensei que eu ia viver. E eu nunca os chamei de filhos do ministério. Muitas vezes eles falavam assim: eu sei que você não tem filhos, mas nos aceita como seus filhos. Tá bom, vocês são meus filhos do coração. E falava isso para a Viviana. Então, como era, senão os pais podiam ficar enciumados, né? E ia complicar a situação. Então, eu não queria também uma situação dessa ali. Não queria roubar o direito que era desses pais terem os filhos que tinham. Eles estavam ali para aprender a palavra de Deus. E eles, graças a Deus, foram abençoados por isso. Então, mas o que eu quero relatar é isso. Às vezes a gente pensa que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas peraí. Se você não entender isso, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa que Deus vai falar: para, você não está entendendo o que eu quero que você pare e muda, porque eu sei o seu perfil, eu sei onde eu quero você. Então, amém. Eu não sei se eu vou ficar aqui muito tempo. Não sei, eu já estou aberto, eu tenho que fazer o que Deus quer que seja feito. Então, vamos estudar a palavra, vamos buscar Deus, vamos se consagrar, porque aí daqui a pouco Ele mostra: opa, ai, puxa, aqui está precisando mais. Nós temos que ser úteis onde Deus quer que nós sejamos úteis, não onde a gente acha que pode render. Mas isso a gente aprende com a caminhada. Erro e acerto, ali com o Senhor, né? E o Senhor vai nos ensinando. E aí, quando a gente começa a acertar, vai acontecer isso aqui: Deus vai começar a nos atender contra as lutas que nós estamos enfrentando. Por isso que Ele fala: eu serei inimigo dos seus inimigos.
Eu serei o adversário deles, não é você. Aquilo que te incomoda tanto vai começando a incomodar mais, porque eu vou tirar eles da sua frente. E Deus não faz isso de maneira cruel. Mas com esse povo idólatra que estava na terra prometida, que Deus, esse povo não tinha jeito. Ele tinha que extirpar de uma vez. Porque não era um povo que queria servir a Deus e nem fazia questão. Bom, vamos caminhar, né? E tanto é verdade que Deus trabalha a nosso favor, que ele disse isso para Josué. Ele falou: Josué, se você fizer tudo o que eu estou falando, fica tranquilo. Eu vou fazer prosperar o seu caminho. A gente já pensa em dinheiro, né? A gente pensa na nossa sobrevivência, é normal. A gente pensa. Mas é prosperar em saúde também. É prosperar em não ter dor de cabeça. Em não ter brigas que poderiam ser evitadas, né? Quantas vezes você vai ver Deus tirando você de situações que Ele fala assim, tá vendo? Eu tirei você da situação porque ia acontecer isso. Aí você fala, puxa, é verdade. Na hora eu não estava percebendo, mas agora eu percebi. É o Senhor te dando uma vida mais fácil de viver em meio às dificuldades e provações e desafios. É isso que Ele quer. E para fechar, ele diz assim, porque o meu anjo irá diante de vocês e o levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, e eu os destruirei. Eu não tive tempo de pesquisar sobre cada nação aqui, mas com certeza ela tinha um tipo de pecado igual entre elas, mas ao mesmo tempo muito singular entre elas. Entre outras coisas, além de adorar ídolos e fazer oferendas, eles sacrificavam os filhos, e não era pouca coisa. Era normal ter 10, 15, até 20 filhos. Eles tinham mais que uma esposa, então tinha 30, 40, então sacrificar um filho por ano, tudo bem. É um negócio meio pesado para nós, mas era normal, porque onde não há a lei de Deus, o limite de Deus, o homem faz coisas exacerbadas. É só você olhar para a nossa sociedade hoje. Não precisa dizer muito, né? O quanto tripudia-se o cristianismo no carnaval, o quanto se zomba muitas vezes, né? Numa abertura de Olimpíada, a ceia do Senhor feita de uma maneira completamente deturpada e depravada. Não haverá perdão, a não ser que a pessoa se arrependa. Se houver arrependimento, amém. De cada pessoa ali, de quem organizou. Se não houver, ele colherá o fruto do seu pecado. Ninguém afronta o Senhor. O Senhor é misericordioso, mas Ele é justiça. Então, aqui dá a impressão de que Deus está sendo cruel. Ele fala, eu vou exterminar tudo. Ele vai exterminar porque tinha que exterminar. Ele conhece a ciência, Ele conhece o ser humano, Ele conhece tudo que está dentro do ser humano. E por mais que para nós pareça ser pesado uma assertiva de Deus em determinado momento, é só você pedir essa sabedoria que está em Tiago e o Senhor dará. Estou fazendo isso por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Hoje você está sofrendo isso, mas é para o seu bem, para que você não chegue lá na frente. Como eu sempre digo, Deus vai deixar você dar umas raladas no joelho. E meu pai fazia isso comigo. Não corre, eu saía correndo. Não corre, era hiperativo. 4, 5 anos, o João era anjinho perto de mim. Ixi, eu ia para lá e para cá, não corre, mas meu pai nunca deixou chegar perto da escada. Ali ele botava uma defensa, ele colocava uma madeira, porque ele sabia que se eu corresse ali e não visse o degrau, eu caía de boca. E arrebentava os dentes. Então Deus me ensina através da minha infância. Ele fala, está vendo como eu fazia? Eu deixava, às vezes arrancava a tampa do dedão, e falei, meu Deus do céu. Vai lá, filho, tira o couro antes que esfrie o sangue, senão você não vai aguentar. Aí ia lá, o famoso metiolate, né? Não arde nada, aquela coisa toda, né? Mas amém, essa dor é bom, né? Porque aí você aprende a andar, né? Põe os tênis, não anda de chinelo para correr descalço, né? Põe o tênis. São coisas que Deus vai ensinando, e na vida a gente dá as raladas no joelho. E às vezes Deus vai deixar, que é para tipo, você aprendeu agora? Você viu que não dá para fazer assim? Então para, filho, e volta para mim. Eu estou na tua frente. Eu estou indo à tua frente, mas você pega o seu caminho e deixa que a semente seja roubada pelo inimigo. Ou você põe a semente num lugar que não tem uma terra boa, ela não vai frutificar. Se o seu coração está ruim,
não está bem adubado com a palavra, não vai frutificar aquela semente e você vai se desanimar. O problema é se você deixar que o desânimo tome conta de você, o desânimo virá. Mas o que você vai fazer com ele? Você não vai olhar para ele, você não vai se estribar no próprio entendimento, mas antes vai reconhecer a Deus em todas as veredas, para que ele possa endireitar o seu caminho. É assim. E assim, ele vai exterminar tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Amém? Sigamos com esse cuidado de Deus em Êxodo 23, onde ele põe o anjo à frente, ele põe o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que redime a sua vida, é ele que conserta, é ele que muda, é ele que transforma, é ele que melhora, é ele que te livra de todo o mal que esse mundo possa oferecer. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Porque, na verdade, muitas vezes ela nos alerta de caminhos que estamos percorrendo e que parecem ser caminhos bons para nós, mas são caminhos de morte e a gente não está percebendo. Provérbios 16, 25. Mas queremos fazer como Provérbios 16, 3, colocar os nossos planos, nossos sonhos diante do Senhor para que eles sejam estabelecidos na forma e no momento do Senhor. Porque a forma que o Senhor espera de nós é a forma que está na tua palavra. Enganoso é o nosso coração. Então ajuda-nos a reconhecer quando não estamos fazendo algo que te agrada e realmente mudar e obedecer ao Senhor. E estar sujeitos ao Senhor, para que não entremos em transgressão e em rebeldia, como foi no deserto, quando aquele povo recusou-se a se submeter ao Senhor, quando se perderam em devassidão, e o Senhor fez morrer 3.000 pessoas de uma vez. Não porque isso te agradava, mas porque eles não quiseram se arrepender. Foi escolhido, Moisés disse, quem vai ficar com o Senhor, venha para esse lado. E muitos não vieram, e assim pereceram, porque não quiseram te obedecer. Nós queremos ter um coração realmente ensinável cada vez mais, para estarmos diante do Senhor, fazendo aquilo que te agrada. Nós estamos salvos pelo Senhor, e sabemos isso que é graça, não é merecimento nosso. Mas nós queremos caminhar nesta graça, realmente te agradando e fazendo o que o Senhor espera de nós, para que sejamos achados como mordomos bons e fiéis àquilo que o Senhor nos confia. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas dificuldades e nos nossos limites humanos. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.